Hello, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa e faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo sobre o meu 8º período de medicina na UF. Esse vídeo vai ser dividido em capítulos, então se você quiser saber sobre um tópico específico, é só clicar lá na descrição. Começando com uma ideia geral sobre o 8º período, eu acho que em comparação com os outros, esse é o período com maior volume de conteúdo para estudar. E o que fica pior quando a gente considera que são só 2 provas no semestre. Nos outros períodos, a quantidade de conteúdos era dividida em 3 provas ao longo do semestre. Nesse período são só 2, então assim, é muito conteúdo por prova. Pessoal, eu vou interromper esse vídeo aqui rapidinho para dar um aviso. Tem umas crianças jogando bola ali na rua e um monte de passarinho aqui do lado. Então, se vocês escutarem barulhos aleatórios durante esse vídeo, já sabem, né? Mas as matérias em si não são difíceis, elas são bem tranquilas de estudar. O problema é realmente o volume, é muito conteúdo, é muita matéria. Se vocês pesquisarem o horário de aulas da UFO no site, é essa grade horária que vocês vão encontrar, mas eu vou especificar um pouco melhor. Dessa vez eu vou explicar o horário por partes para não ficar muito confuso, porque não ia caber tudo aqui nessa tabelinha. Deixei só os horários da tarde e o de sábado, porque a parte da manhã eu vou usar essa outra tabela para explicar, mas depois eu volto nela. Vamos por partes. Eu deixei aí o horário da tarde de acordo com o horário do meu grupo, porque cada grupo tinha um horário diferente. Esses que estão de verde e circulados de verde é o que mudava. Então, por exemplo, o meu grupo tinha horário livre na quinta-feira à tarde e na sexta-feira à tarde. Enquanto isso, outros grupos ou estavam tendo ambulatório, ou estavam tendo ortopedia, porque o ambulatório e a ortopedia também eram horários variáveis para cada grupo. Certo, então na segunda-feira à tarde, todo mundo tinha aula de método no início da tarde e depois a aula de saúde coletiva, que geralmente terminava bem tarde mesmo. Na terça-feira, o meu grupo tinha ambulatório, ali começando 1h10, depois tinha uma aula de psiquiatria para a turma inteira junta, e por último, a aula de ASRF, que também terminava nesse horário aí mesmo, bem tarde. Na quarta-feira, o meu grupo tinha ortopedia, os outros grupos tinham outras coisas ou estavam livres. E como eu disse, quinta e sexta para o meu grupo era horário livre. No sábado, a gente tinha a aula de cirurgia com a turma toda e nunca usava esse horário todo do sábado de manhã, não. Geralmente terminava bem mais cedo e, na verdade, variava conforme o professor, porque cada sábado era um professor diferente, então dependia muito da aula, o horário que fosse terminar, mas eu não lembro de ter terminado nenhuma 11h30, sempre era mais cedo. Agora, para explicar o horário da manhã de medicina integrada, eu usei como exemplo essa semana aí, do dia 31 de março ao dia 4 de abril. Por que eu tô fazendo questão de destacar que essa é uma semana específica? Porque os horários variavam muito para cada grupo conforme a semana. Essas letras A, B, C, D, E eram os grupos, então nos horários que está escrito A, B, C, D, E junto, era a turma inteira junto. E nos horários que estão separados, cada grupo estava tendo uma coisa. Então, por exemplo, segunda-feira, 7h10. Toda segunda-feira, 7h10 era a mesma coisa, a aula de oftalmo. Depois que a aula de oftalmo acabava, a gente ia para as práticas. E aí, cada grupo estava fazendo uma prática diferente. Como a minha turma não teve aula de otorrino nesse semestre por conta de falta de professor, toda vez que aparecer otorrino no horário, na verdade, era livre. Então, na segunda-feira, o grupo C estava livre. E ali, na segunda-feira, 10h40, a turma inteira teria aula de otorrino, mas, como eu disse, não tínhamos professor, então era horário livre para todo mundo. E essa divisão para as práticas de segunda e terça-feira, elas variavam de acordo com a semana. Então, por exemplo, o meu grupo. Na segunda-feira, o meu grupo, que é o grupo D, teve prática de dermatologia. E na terça-feira, a gente teve prática de otorrino, ou seja, foi horário livre. Só que na semana seguinte, na segunda-feira, a gente teria oftalmo e na terça, neurologia. E assim ficava revezando conforme os grupos e conforme as semanas. Na quarta-feira, a gente tinha o CBL. Aí tá escrito CBL de reumatologia, mas cada semana era CBL de uma matéria diferente. E nesse CBL, geralmente a gente começava discutindo um caso, e aí com o caso a gente ia ali fazendo uma discussão teórica com a turma toda, ou com a turma dividida ao meio, variava conforme o professor.
E aí depois, logo em seguida, tínhamos uma aula sobre o tema do CBL. Então tudo isso era feito nesse horário aí do CBL. Acabou o horário do CBL, vinha a aula de reumatologia com a turma toda. Na quinta-feira, 7h10 da manhã, era a aula de neurocirurgia, depois tínhamos a aula de radiologia, tudo isso a turma toda junto. E no último horário ali da quinta-feira era patologia. Até metade do semestre, esse horário era dividido entre patologia e medicina legal. A partir da segunda metade do semestre não tinha mais medicina legal, era só patologia. Na sexta-feira, o primeiro horário ou era de ortopedia ou era de psiquiatria, isso variava conforme a semana, e o segundo horário era o horário de dermatologia. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma das matérias. E como vocês viram no horário de aulas, tinha muitas práticas. Cada matéria, praticamente todas, tinha práticas. Então eu já vou comentar a teoria junto com a prática para agilizar o vídeo. Começando com dermatologia, vou deixar aí na tela alguns dos assuntos que foram estudados, só para vocês terem uma noção mesmo. As aulas de dermato eram boas e os assuntos em si não eram difíceis, eles só eram meio maçantes de estudar. Porque assim, em dermatologia eram muitas doenças em uma aula só e cada doença tem muitos detalhezinhos para poder lembrar. E quando você pega para estudar, alguns grupos de doenças parecem que todas elas são iguais. Então, assim, era meio chatinho de estudar, sabe? Muita coisa, muito detalhe. Então, assim, difícil não era. Era maçante, assim, na minha opinião e de várias pessoas com quem eu conversei também da minha sala. As aulas práticas eram feitas no ambulatório de dermatologia, mas a gente não atendia, a gente só acompanhava os atendimentos que eram feitos pelos residentes. E ali no ambulatório, durante os atendimentos, a chefe, a nossa professora, né, ia explicando pra gente a parte teórica, às vezes ela deixava a gente usar o dermatoscópio para poder avaliar os pacientes e explicava sobre os tratamentos, era bem legal. E sobre o que eu achei dessa matéria, como eu já disse, a parte teórica eu achei meio maçante de estudar, mas as práticas eu gostava. Parece que na prática as coisas fazem mais sentido e ficam mais fáceis de entender. Eu acho que toda matéria é assim, né? Mas as práticas eu achava bem legal. Assim, não é uma área que eu seguiria, definitivamente não, mas eu gostava das práticas. Já a teoria eu achava meio maçante. Talvez quem goste de dermato tenha gostado. Neurocirurgia era uma matéria que não tinha parte prática, era só teoria mesmo, e as aulas teóricas eram muito boas. E assim, apesar da neurocirurgia ser uma área cirúrgica, alguns assuntos eles envolvem muito o entendimento de fisiopatologia. Então eu acho que é uma matéria que agrada tanto quem gosta de cirurgia quanto as pessoas que preferem clínica. Os assuntos não são difíceis e assim, lá no quarto período eu tinha feito a matéria optativa de neurocirurgia. Então muitos dos assuntos se repetiram e eu acho que isso facilitou bastante o meu entendimento. Mas assim, mesmo para quem pega a matéria de primeira, também não é difícil de estudar. E sobre o que eu achei dessa matéria, assim, é até legal, mas não foi das minhas matérias preferidas. Eu acho que para quem se interessa pela área deve ter gostado bastante. Para mim é ok. Em neurologia, no geral, as aulas também foram boas e os assuntos, a maioria deles não era difícil. Eu falo a maioria porque, assim, tinha alguns assuntos que o professor pegava meio pesado nas provas, exigia ali um raciocínio clínico, neurológico, que a gente sabe que é um pouco mais complexo, né? Então, principalmente para as pessoas que não têm afinidade com neuro, talvez tiveram um pouco mais de dificuldade. Acho que não para estudar, mas com as provas mesmo. As aulas práticas eram feitas no hospital, nas enfermarias, e o professor selecionava algum caso que fosse interessante, deixava a gente ali nos pequenos grupos examinando e conversando com o paciente, e depois a gente tinha que passar para o professor o caso e todos os dados que a gente encontrou no exame físico. E aí, a partir desses dados que a gente encontrou, que a gente conversou com o paciente, a gente ia formulando as hipóteses diagnósticas. Na verdade, as primeiras aulas, elas foram para relembrar o exame físico neurológico, porque aqui na UFA a gente tem neuro lá no segundo período, então às vezes muita gente esquece, né, muita coisa. Então, a primeira aula prática foi para relembrar o exame físico. O professor selecionou ali um paciente sem alterações neurológicas e a gente refez todo o exame físico, passo a passo, relembrando todos os detalhes do exame físico de neuro. E aí, daí diante, as próximas aulas, né, as próximas aulas práticas foram realmente da maneira que eu tinha dito, para raciocinar clinicamente.
E minha opinião sobre essa matéria, eu acho que foi a minha matéria preferida do semestre, mas assim, isso é mais uma preferência pessoal mesmo. Eu não acho que tenha sido uma opinião geral da minha turma. Eu achei muito interessante a parte de epilepsia, por exemplo, a parte de sono eu também gosto bastante. Mas eu acho que o que eu mais gostei em neurologia nesse semestre foram realmente entender as doenças, entender as alterações que a gente encontra em cada doença. Porque parece que tudo aquilo que eu aprendi lá no segundo período de exame físico neurológico finalmente fez sentido. Antes de eu entender as doenças, parece que eu sempre fazia o exame físico e não sabia exatamente o que eu estava procurando, sabe? A gente até sabe o que tem que fazer na hora do exame, a gente até sabe as alterações que a gente vai encontrar e o que elas significam, mas eu nunca conseguia falar, ah, então se tem essa alteração aqui, é tal doença. Agora eu consigo, agora eu tenho a capacidade de raciocinar, sabe? Isso me deixou muito feliz. As aulas de oftalmologia foram muito boas, e a matéria também era bem tranquila de estudar, o volume de conteúdo ele não era muito grande, assim, eram muitos assuntos para estudar, mas cada assunto era rápido, sabe? Porque as aulas eram rápidas em si, as aulas tinham 1 hora de duração só, então foi uma matéria que não pesou durante o semestre. A oftalmologia, na verdade, assim, ela é um mundo à parte, né? Se a gente for ver tudo que existe na oftalmo, é muita coisa, mas o que a gente tem que saber para se formar como médico geral é só o básico, e foi isso que os professores passaram pra gente. O básico que a gente tem que saber para entender bem e saber encaminhar para um oftalmologista. As aulas práticas eram feitas no ambulatório e no pronto-socorro. Eu achei bem legal os professores diversificarem, né, os cenários de prática, porque assim a gente conseguia ver casos bem diferentes. Os casos do ambulatório são muito diferentes dos casos do pronto-socorro e vice-versa. Porque assim, no ambulatório são casos que o paciente está ali acompanhando alguma doença, seja uma infecção, seja algum problema de visão que está, digamos assim, controlado. Já no pronto-socorro são casos agudos, então são casos às vezes de traumas, um acidente, um hematoma no olho, ou então aqueles casos em que o olho foi atingido por um corpo estranho, às vezes um trabalhador que estava ali trabalhando sem proteção e entrou alguma coisa no olho. Então lá no pronto-socorro, geralmente os pacientes eles estavam com dor. A maioria deles estava com dor, estava o olho meio irritado, então a gente não conseguia examinar, a gente só realmente acompanhava ali o atendimento. Já no ambulatório, apesar da gente também não atender, a gente só acompanhava os atendimentos dos residentes, a gente conseguia examinar os pacientes. Então depois ali que o residente terminava o atendimento, a gente conseguia ali também dar uma examinadinha, dar uma olhada para a gente ir aprendendo. Nas primeiras práticas, a gente, na verdade, aprendeu a examinar uns com os outros, né? A gente não viu o paciente. Então, nas primeiras práticas, a gente aprendeu a usar aquela lâmpada de fenda, né? Que é um instrumento que a gente usa na oftalmologia. Teve uma aula também que a gente fez exame de fundo de olho uns nos outros. Então, variava, assim. Em algumas aulas a gente treinava uns nos outros, depois ia para o ambulatório, depois para o socorro. Foi bem variado. E minha opinião sobre o oftalmo eu achei legal, porque é uma área assim muito diferente do que a gente está acostumado a estudar, do que a gente está acostumado a ver. Então eu acho que me despertava uma certa curiosidade, mas não foi a minha matéria preferida, eu jamais faria oftalmo, não tenho esse interesse todo. Só achei legal mesmo, porque era diferente, eu ficava tipo, nossa, olha que legal, eu nunca vi isso. Eu ficava que nem uma criança, assim, no ambulatório, nas práticas, descobrindo um mundo novo. Mas só porque era realmente interessante e diferente. Em ortopedia, os assuntos, assim, no geral, eram bem tranquilos de estudar também. E ortopedia também era uma matéria que tinha prática, na verdade, ela era feita na parte da tarde, né? Cada grupo tinha um horário fixo toda semana para ter ortopedia, porque fazia parte de outro eixo, né? Como eu expliquei lá no horário de aula para vocês. E assim, eram 2 professores diferentes e o mesmo professor fazia uma dinâmica diferente para diferentes grupos. Então, a prática para cada grupo foi muito diferente. Eu vou contar para vocês como que foi para o meu grupo e depois falar rapidamente sobre os outros. No meu grupo, as práticas elas eram alternadas entre seminários e ambulatório. Então, numa semana a gente tinha apresentação de seminário, na outra ambulatório, depois apresentação de seminário, ambulatório. E aí, cada seminário era uma dupla diferente que apresentava. No fim das contas, cada pessoa apresentou só um seminário. Então, eu e minha dupla apresentamos só um tema de seminário e pronto. E aí, ia alternando com as outras duplas. E os seminários, eles eram sobre fraturas.
Então, cada dupla ficou com uma fratura diferente. Eu, por exemplo, eu e a minha dupla apresentamos sobre fratura de pelve. Eu acho que essa foi a parte mais difícil com relação à ortopedia, porque era muita coisa para estudar. A gente pensa que, tipo assim, é só estudar as fraturas, mas as fraturas, cada fratura tem uma classificação diferente, tem que estudar toda a anatomia para explicar nos seminários. Acho que foi a parte que mais deu trabalho e que mais era difícil de estudar no semestre, sabe? Os seminários realmente eles eram puxados, mas ainda bem que a gente só tinha que apresentar uma vez e pronto. E nos ambulatórios a gente não atendia, a gente só acompanhava os atendimentos. Já para os outros grupos foi diferente. Por exemplo, o meu grupo era o grupo de quarta-feira. O grupo da terça-feira tinha uma dinâmica muito parecida com a nossa, só que ao invés deles terem seminário ambulatório, eles tinham era centro cirúrgico. Então, numa semana eles apresentavam seminário, na outra eles iam acompanhar a cirurgia. Eu achei meio injusta essa divisão, porque a gente do meu grupo não acompanhou nenhuma cirurgia e eles não foram nenhuma vez no ambulatório. Eu acho que poderia ter misturado ali, mas enfim, era por conta realmente do dia. Terça-feira era o dia que ocorriam as cirurgias de ortopedia, então por isso a turma de terça ia sempre acompanhar a cirurgia. Ok, isso eram os grupos do meu professor. Já tinha outro professor que fazia uma dinâmica completamente diferente. O outro professor, ele fazia assim, ele não tinha apresentação de seminário, mas toda semana todo mundo tinha que entregar um resumo escrito à mão. Gente, deve ter dado muito trabalho. Mas o pessoal fala que foi muito bom para aprender, sabe? Porque toda semana você tinha que fazer um resumo à mão, todo mundo tinha que fazer um resumo, então todo mundo aprendia o tema por completo. E eles não tinham prática, nem em ambulatório, nem em centro cirúrgico, eles só discutiam temas em sala de aula mesmo. Ah, mas uma aula prática todo mundo teve, que foi a primeira aula prática de ortopedia do semestre. Todos os grupos tiveram essa aula, que foi a aula de gesso. A gente aprendeu a montar o gesso, aprendeu a engessar, a gente engessou uns aos outros, foi bem divertido. E minha opinião sobre ortopedia não é das minhas matérias preferidas, mas também não odiei. Foi ok pra mim. Otorrino, infelizmente, não existiu nesse semestre pra gente, porque eles não conseguiram contratar professor. Não tinha professor de otorrino, então a gente não tinha nem teórica e nem prática. Eu acredito que as outras turmas que vierem depois da minha, eu acho que vão ter, pelo menos foi o que eu ouvi falar. Psiquiatria era uma matéria que a gente não tinha aula prática, né? A gente só tinha teórica mesmo. E sobre as aulas em si, eu tenho algumas considerações para fazer. Assim, as primeiras aulas, que foram as aulas ali introdutórias de psiquiatria, né? Então, que falava sobre anamnese, exame físico, que esclarecia e diferenciava alguns termos psiquiátricos, né? Então, entender a diferença, por exemplo, de delírio, alucinação. Essas aulas mais introdutórias, que apresentaram ali as principais síndromes, falaram um pouco também de tratamentos, né, cada um dos medicamentos e mecanismos de ação, foram aulas como todas as outras, aulas expositivas ali. Só que do meio do semestre para frente, na verdade, assim, bem no início já para frente, foi só discussão de caso clínico. Então, por exemplo, a gente não teve uma aula sobre depressão, não teve uma aula sobre borderline, não teve aula sobre esses assuntos. Foi tudo baseado em caso clínico. Então, o professor trazia ali um caso clínico, lia o caso e ia puxando algumas informações teóricas. E assim, eu até entendo a ideia do professor em fazer assim, porque o que a gente tem que saber para se formar como médico generalista é realmente ver o caso, reconhecer e saber o que fazer ali de imediato e depois encaminhar para o psiquiatra. Mas mesmo assim, a gente, como estudante de medicina, que está vendo o assunto pela primeira vez, a gente quer entender o assunto, a gente quer ali o passo a passo, entender por tintim por tintim. E do jeito que era feito, talvez ficou um pouco jogado, talvez ficou difícil de aprender, digamos assim. Eu até gosto bastante, realmente, dessa dinâmica de discussão de caso clínico, eu acho que deveria ter em toda a matéria, mas eu também acho muito importante a parte teórica, sabe? Então, assim, a psiquiatria que foi dada pra gente foi uma coisa muito, muito básica, muito básico do básico. A gente focava mais em reconhecer principais sinais
e qual medicamento que usa. Pronto, sem aprofundar em nada. E minha opinião sobre essa matéria, eu tava com muita expectativa antes de entrar no 8º período, porque é uma matéria assim que era uma área que eu tinha muita curiosidade sobre, eu tinha vários questionamentos na minha cabeça, mas talvez minha curiosidade não foi sanada por completo, porque como eu disse, as aulas eram mais discussão de casos e era dada de uma forma mais básica. Radiologia é outra matéria que não tem prática, é só teoria mesmo. E sobre o nível de dificuldade, eu acho que variou ao longo do semestre, porque assim, os primeiros assuntos que eram mais do sistema esquelético foram bem fáceis, foram bem tranquilos, mas depois a gente passou para a área de neuro, que foi a maior parte do semestre estudando radiologia neurológica. E aí já começou a ficar um pouco mais difícil, né? A gente teve que revisar toda a neuroanatomia. E as aulas em si traziam também muitas correlações clínicas, porque a radiologia do sistema neurológico, diante de cada alteração, você tem que tomar uma conduta diferente. Então a professora de radiologia, ela trazia já também as condutas que a gente tinha que saber diante de cada caso. Então ficou um pouquinho mais extensa a matéria, mais complexa. Eu gostei bastante, não tô reclamando, ficou realmente muito bom. Acho que quando você vê a imagem e consegue ter uma correlação clínica, uma correlação de conduta, fica mais fácil de entender e lembrar o assunto, sabe? E assim, quando a gente tinha matéria, dava a impressão que era tanta coisa para estudar e que era tão difícil. Mas quando você pegava o assunto e estudava, você percebia que, tipo assim, nossa, não é tão difícil assim. Parecia muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Eu digo isso com propriedade porque eu tive essa matéria 2 vezes. Lá no 7º período, né, no semestre passado, eu fiz a matéria optativa de radiologia e muitos dos assuntos eram os mesmos. Inclusive, isso facilitou a minha vida, assim, 1000%, porque eu tive bem mais facilidade e rapidez para estudar a matéria de rádio, que era bem extensa, sabe? Ajudou bastante. Então, se você aí se você faz medicina na UFO, eu recomendo que você faça a matéria optativa de radiologia, porque vai te ajudar no 8º período. E sobre o que eu achei dessa matéria, pra mim, radiologia nunca foi das minhas matérias preferidas, mas eu também nunca achei ruim. Essa parte de neuro eu achei até interessante, mas a que eu mais achei interessante mesmo foi a parte de cabeça e pescoço, que tem a parte ali das vias aéreas, que eu sempre achei muito interessante, e por isso eu queria muito ter aula de otorrino nesse período, mas infelizmente não tive. E é isso, foi legal, foi uma matéria legal. Sobre reumatologia, eu diria que essa matéria teve 2 momentos ao longo do semestre. Teve um primeiro momento ali no começo, até o meio, em que as doenças que a gente estudava eram doenças todas articulares, doenças das articulações. E mais pro final do semestre, a gente começou a estudar umas doenças que eram mais sistêmicas, então elas tinham um raciocínio clínico mais complexo e completo, digamos assim. Exceto por reumatologia pediátrica, que foi dada mais no início do semestre e desde o começo ela sempre foi bastante sistêmica, sabe? As doenças reumatológicas da pediatria, elas já envolvem muitos sistemas, elas são bem complexas. E por que eu fiz questão de dividir desse jeito, né? Porque assim, gente, a parte da reumatologia que é só articulação, músculo, tendão, é muito chata. Deve ter gente que gosta, mas assim, eu achei muito chata. E algumas pessoas com quem eu conversei também ali, minhas amigas também achavam a matéria muito chata. Mas a parte mais sistêmica, as doenças mais sistêmicas, como por exemplo o lúpus, né? Citar esse exemplo aqui porque é um exemplo que todo mundo conhece, é uma doença muito interessante de estudar. Lúpus e outras doenças sistêmicas. E outro motivo para eu fazer essa divisão é que as doenças articulares, elas são bem mais fáceis de estudar. Já as sistêmicas, elas são um pouco mais complexas, tem vários detalhezinhos, anticorpos para decorar, então elas são um pouquinho mais difíceis. Não é muito difícil não, mas assim, é mais difícil do que as doenças articulares. As aulas práticas de reumatologia eram feitas também no hospital, ali nas enfermarias, e funcionava de uma maneira muito parecida com as de neuro. Os professores selecionavam algum caso interessante, a gente ia lá, fazia anamnese, exame físico completo, depois se encontrava com o professor para poder discutir o caso. E assim, gente, as práticas de reumatologia eram muito interessantes, porque os casos são muito complexos. Eu acho assim que de todas as áreas da medicina que eu já convivi, que eu já conheci, eu acho que as doenças mais complexas são as da reumatologia.
os pacientes têm de tudo. Uma doença reumatológica pode acometer os mais inúmeros sistemas, desde a pele até tudo. Então, assim, quando você vai examinar um paciente que tem uma doença reumatológica, você tem que ser muito criterioso, você tem que olhar tudo, até as unhas, até a cutícula do paciente pode ter algum sinal diferente. Sim, a gente viu uma paciente que tinha alteração literalmente na cutícula. É muito minucioso, é muito detalhe. Eu acho que é a área da medicina assim que tem mais raciocínio clínico, sabe? Bem completo mesmo. E nesse sentido é muito bom para aprender. Nas primeiras práticas eu ficava muito perdida porque, assim, eram muitas alterações diferentes e a gente não tinha tido ainda as aulas, né, das doenças sistêmicas. E eu ficava assim, gente, eu sou burra? Porque tem tanta coisa aqui, eu não consigo fazer uma correlação clínica para saber que doença que esse paciente tem. Mas não era isso, era só uma sensação mesmo, é porque eu não tinha tido a aula ainda. Quando eu tivesse a aula, tudo faria sentido. E sobre o que eu achei dessa matéria, acho que eu já falei, né? Achei a parte teórica de articulações muito chata, a parte sistêmica legal e as práticas muito boas. Em todo vídeo eu comento, né, que eu acho patologia aqui na UFO bem legal, a forma como eles dividem, né, o cronograma, que acompanha as matérias do semestre. Nesse caso, a patologia, ela acompanhou a neurologia e a dermatologia. Então, no início do semestre, a gente estudou as patologias do sistema nervoso, e mais para o final as patologias dermatológicas. E a gente tinha aula teórica e prática. E nesse semestre a prática era só macroscópica, não tinha microscópio nesse período. E a parte de dermatologia, né, patologia dermatológica, não tinha prática, era só aula teórica. Então, basicamente, o que tinha prática era patologia do sistema nervoso, que foi mais no início do semestre. E nesse período, patologia não foi difícil, no sétimo período tinha sido bem difícil, né, a parte de rins, mas patologia do sistema nervoso, patologia dermatológica, não tem grandes complexidades não, é mais tranquilo de estudar. E sobre o que eu achei, mesma coisa de sempre, todo período eu falo a mesma coisa, a patologia é muito legal, porque com ela você consegue entender a fundo as doenças que a gente está estudando na clínica, então, muito bom, eu gosto de patologia. Medicina legal, eu acho que é assim uma matéria completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a estudar e também muito diferente do que a gente está acostumado ali no cotidiano hospitalar, digamos assim. A minha turma foi a primeira turma da UFO a ter essa matéria, é uma matéria nova ali no currículo da medicina da UFO. As outras turmas que vieram antes da gente não tiveram medicina legal. As primeiras aulas, elas foram sobre declaração de óbito, o que é uma coisa assim que a gente já tinha tido antes, lá no quinto período, então a gente já estava mais acostumado com esse assunto. Mas depois a gente começou a aprofundar na medicina legal em si. E como eu disse, né, os assuntos eles são muito diferentes do que a gente está acostumado a lidar. Por exemplo, teve uma aula que o professor comentou sobre os fenômenos pós-mortem. Então, o que acontece no corpo humano depois que a gente morre? Ele não aprofundou nesse assunto, ele só citou mesmo, então não foi algo que foi muito abordado ali nas aulas. Ele citou, mas só para dar um exemplo aqui do que a medicina legal estuda. E a maioria das aulas, elas foram muito focadas em sinais que a gente procura em um cadáver, que nos tragam os sinais da causa da morte. E no caso da profissão, né, do médico legal que trabalha no IML, geralmente são mortes suspeitas, mortes violentas e mortes suspeitas, o corpo vai para o IML. Então, a causa da morte vai ser algum tipo de violência. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estudou, pelo sinal que a bala deixa no corpo, você consegue saber a que distância o tiro foi disparado. E isso ajuda a resolver um crime, por exemplo. Outra coisa que foi comentada também, com o sinal que a corda deixa no pescoço, você consegue saber se foi não pode falar essas palavras no YouTube, né, pelo que eu fiquei sabendo, mas vocês entenderam, ou se foi uma morte ali, uma coisa armada, para parecer que foi a própria pessoa, sabe? Com os sinais que o médico legista procura ali no corpo, você consegue descobrir, você consegue desvendar esse mistério. E vários outros exemplos, a marca que a faca deixa no corpo, você consegue saber que posição que a pessoa estava para poder atacar a outra, esses tipos de detalhes.
Outra coisa que foi discutida também era a questão das condições psiquiátricas. Se diante de uma condição psiquiátrica, a pessoa pode ou não responder pelos seus crimes. Então, se a pessoa é imputável ou inimputável. Outra coisa também que foi abordada era a questão dos assédios, né, dos crimes sexuais. E de acordo ali com os sinais deixados no corpo da vítima, você consegue resolver bastante coisa também do caso. Então, assim, a medicina legal, na maioria das vezes, ela parece muito um trabalho de detetive, o que torna muito interessante. E as aulas eram muito boas, eram aulas assim que realmente prendiam muito a atenção. Eu acho que justamente por esse teor, né, investigativo, realmente prendia muita atenção da turma. Alguns olhavam assim bem interessados, outros assustados, porque realmente eram temas às vezes bem pesados, com imagens muito pesadas, imagens muito explícitas. Então, talvez tenha causado ali um sentimento misto. Algumas pessoas gostaram bastante, outras ficaram assustadas e outras, como eu, gostei e fiquei assustada ao mesmo tempo. Aí esqueci de comentar, né? Era uma aula que a gente só tinha teoria, não tinha prática, graças a Deus. E é isso, no geral eu gostei bastante, achei muito interessante, mas jamais faria, porque é um trabalho muito pesado, eu achei meio mórbido. Eu acho que o médico legista, ele realmente tem que ter estômago, sabe? Mas de longe assim, só escutando as histórias, é interessante. As aulas de cirurgia, cada aula era um professor diferente. Então, assim, não tem como eu dizer se as aulas foram boas ou não. Algumas foram muito boas, outras menos boas. E eram temas diversos, mais focados ali em traumas, urgências, emergências, como, por exemplo, afogamentos. Então, assim, na verdade, eu acho que essas aulas deveriam se chamar aula de urgência e emergência, ao invés de aula de cirurgia, mas tudo bem. E, infelizmente, eram aulas só teóricas. Era para ter prática, o ideal era que a gente tivesse a prática do ATLS, né, que é aquele atendimento inicial do trauma, é um treinamento que todo médico deve ter, mas a gente não teve, porque eu não entendi direito se era falta de disponibilidade dos professores, se era burocracia com o espaço de práticas, enfim, só foi teórica. Eu acho que teve uma aula prática, que foi de intubação, e, no geral, não tivemos o ATLS que deveria ter tido durante essas aulas. E sobre o que eu achei, eu acho assim que são temas relevantes, são realmente temas importantes para todo médico, né? As emergências. Eu não gosto muito, não gosto de ter que lidar com coisas sobre pressão, digamos assim. Método nesse período, assim como em todos os períodos aqui na UFO, é focado na produção científica. E nesse período a gente teve que produzir um artigo científico. Assim, quem já tivesse um artigo científico pronto, já poderia já utilizar ele também. E a gente teve que submeter esse artigo numa revista. Quem já tivesse submetido também já estava ok com essa parte do trabalho. Mas o que importa é que no final do semestre todo mundo tinha que apresentar, fazer ali uma apresentação em slides sobre o seu artigo que produziu ou que já estava produzido e escolheu apresentar. E ao longo do semestre a gente fez algumas atividades em sala de aula, né, com gráficos, tabelas, tiveram algumas aulinhas sobre essas coisas. E é bem parecido com o que ocorre em todo semestre aqui na UFO. Saúde coletiva nesse semestre foi mais focada em saúde mental, saúde do trabalhador e saúde do idoso. E nesse período a gente fez uma visita, né, nos CAPs. Eu visitei o CAPS infantil, teve grupo que visitou o CAPS adulto e teve um outro grupo que visitou o CAPS AD, que é mais focado em problemas com álcool e drogas. E eu gostei muito dessa visita, porque assim, a gente ouve muito, né, falar sobre os CAPs e infelizmente de uma maneira pejorativa nas redes sociais, né, o povo faz muita piada com CAPs, porque não sei o que, fulano fugiu do CAPs. Enfim, vocês sabem como é que é, né? E eu não conhecia o que realmente o CAPS fazia, só eu tinha ouvido falar. E na minha cabeça, sei lá, era tipo um local que tinham atendimentos psiquiátricos e psicológicos para as pessoas com questões de saúde mental. Mas vai muito além disso e eu não sabia. No CAPS tem diversos profissionais ali para atender as pessoas com questões de saúde mental e também tem muitas atividades, digamos assim, para interação. Principalmente no CAPS infantil, que é o que eu estudo, que eu visitei, né? Eu tenho mais propriedade para falar do que eu vi. Lá dentro é tudo muito lúdico, então lá dentro as crianças fazem sessão de cinema, fazem brincadeiras, tem muita coisa assim, eles usam muito o universo lúdico
para poder tratar da saúde mental. No CAPS dos adultos também eles fazem diversas atividades para promoção de saúde mental. São menos lúdicas do que as das crianças, obviamente, mas também são atividades muito diversas. Eu achei realmente muito interessante, eu não fazia ideia de como o CAPS atuava. É aquela história, né, que a nossa professora sempre dizia, o povo fica fazendo piada que tipo, fugiu do CAPS, como que vai fugir do CAPS se lá eles não estão presos, eles vão lá a hora que eles quiserem, quando tem hora marcada, consulta, ou quando tem alguma atividade, não tem como fugir de um local onde você não é obrigado a estar. Achei interessante esse comentário dela. E nesse semestre a gente teve que ler um livro para poder fazer uma discussão no final do período, né? Na verdade foram 2 livros, metade da turma leu Metamorfose e a segunda metade leu O Alienista. Eu, no caso, tive que ler O Alienista. E aí no final do período a gente fez uma discussão lá no auditório, a professora chamou algumas pessoas do curso de letras, psicologia, para poder fazer ali um debate com a gente sobre essas obras. A SRF nesse período também foi bem focada em saúde mental, mas também tiveram alguns temas diversos, como por exemplo, erro médico e até uma aula sobre produção de conteúdo médico nas redes sociais. Eu achei bem interessante a SRF nesse período. Na parte de saúde mental, o nosso professor ele era um psicólogo. Eu achava muito interessante a forma de abordar a saúde mental que ele tinha, sabe? É bem diferente da abordagem da medicina, da psiquiatria. As aulas sobre erro médico, processo contra médicos e a aula sobre mídias sociais foi dada pelo professor de medicina legal, que era um professor muito bom. Então essas aulas também foram muito boas. E a gente teve que ler um livro nesse semestre, foi o livro Mortais, vou deixar a imagem aqui do lado para vocês verem. E com esse livro a gente fez uma prova no final do semestre. Agora vamos comentar um pouquinho sobre os ambulatórios. Nesse período, o meu grupo ele passou o semestre inteiro atendendo na gastro e na infecto. Na verdade, na infecto a gente não atendia, só acompanhava. Mas enfim, o meu grupo teve ambulatório de gastroenterologia e de infectologia. Não sei sobre os outros grupos, porque são muitos grupos e muitas áreas diferentes que a gente roda. Sobre o ambulatório de gastro, eu gostei bastante, né, desse ambulatório. Eu acho assim que de todos os ambulatórios que a gente atendeu ao longo da faculdade, eu acho que esse foi o que eu mais gostei, assim, de ambulatório de adulto, né? Eu gostei bastante porque antes disso eu tinha atendido na cardio e na hematologia, né? E eu achei gastro bem mais interessante. Eu não gosto de cardiologia, hematologia eu também não tinha gostado. Os casos da gastro eu achei mais legais. E o professor também, né, o chefe do ambulatório, era muito bom para explicar. Então foi bastante proveitoso, deu para poder aprender bastante coisa, revisar bastante coisa, né, porque a gente tem gastro lá no 6º período, então deu para revisar bastante coisa também. E não era um ambulatório assim muito cheio, então não tinham muitos pacientes para atender. E sempre tinha paciente, porque também acontece às vezes na UF, né, de alguns ambulatórios faltar paciente, a gente fica lá à toa, né, às vezes não tem paciente para atender. Foram raros os casos, assim, pouquíssimos casos em que teve gente que ficou à toa, sabe, pessoas do grupo que ficaram sem atender. Na maioria das vezes todo mundo atendia. E um detalhe é que não era só um ambulatório de gastro, tinha um outro também que a gente ia em dupla. Então assim, a gente era um grupo grande, né, então a maior parte do grupo estava na gastro. Uma pequena parte ali, 4 pessoas iam para infecto e 2 pessoas iam para o outro ambulatório de gastro e ficava revezando ao longo das semanas. Nesse ambulatório que a gente ia de dupla, dependia, assim, tinha vezes que a gente atendia e tinha vezes que não. Depende do tanto de residentes que estava ali atendendo. Se tivesse muito residente atendendo, a gente só acompanhava. Se tivesse uma quantidade ali mediana de residentes, a gente atendia em dupla. Mas se tivesse pouco residente, a gente tinha que atender sozinho. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade de atender sozinha quando eu fui, né? Eu rodei só 2 vezes lá e eu atendi em dupla quando eu fui. Infelizmente, não tive essa oportunidade de atender sozinho, né? Que é uma coisa que a gente só vai fazer ali no internato, mas tudo bem. Ainda vou ter muito tempo pela frente para atender sozinha. Na infectologia, como eu já comentei, a gente não atendia, a gente só acompanhava os atendimentos. E, gente, esse ambulatório me surpreendeu, porque eu achava que eu não ia gostar. Isso porque eu odiava infecto lá no 5º período, era uma matéria que eu realmente não gostava. Mas a prática me surpreendeu muito, eu achei muito legal. Eu acho que de todos os ambulatórios adultos, esse foi o mais legal. Eu falei que o de gastro foi o mais legal que a gente atendeu,
porque no de Infecto a gente só acompanha, né? Esse foi o mais legal de todos. E por que que eu achei tão legal? Porque os casos na infectologia, eles são muito variados. Então, uma doença infecciosa pode causar as mais diversas alterações nos pacientes. Então, o paciente pode chegar ali desde um acometimento só na pele até um acometimento no sistema nervoso. Então, o exame que você vai fazer, as alterações que você vai encontrar e a história da doença vai ser muito diferente para cada paciente. Então, é um cenário que você consegue aprender muito, de forma muito variada. Os chefes que estavam lá para discutir os casos também, eles eram muito bons para explicar, então dava para aprender bastante. A gente avaliava muito exame de imagem, principalmente quando tinha acometimento de sistema nervoso central, né? Tem bastante tomografia para avaliar. Era realmente muito interessante. Não sei se essa foi uma opinião, assim, geral da turma, mas eu gostei. Essa parte das provas, gente, eu gosto de comentar ela mais pro pessoal aqui da UFO, né? Que eu sei que muita gente que assiste esses meus vídeos sobre os períodos são pessoas que estudam aqui na UFO, que estão indo para o período, né? No caso aqui pro 8º período. Então essa parte das provas, ela vai ser bem mais focada nesse pessoal. Nesse semestre, como eu já comentei para vocês, o sistema de divisão de provas foi um pouco diferente. São só 2 provas no semestre. Assim, a prova de patologia continua separada das outras, né? A gente tem um provão de todas as matérias do eixo de medicina integrada e tem a prova de patologia separada. Mas ao longo do semestre foram só 2 provas, né, de medicina integrada, aquele provão, e também só 2 provas de patologia. A prova de medicina legal era junto com a prova de patologia, mas foi só até metade do semestre. Então, a primeira prova de patologia do semestre foi junto com a prova de medicina legal. E aí, a partir daí em diante, né, a segunda prova era só patologia, não tinha mais aula de medicina legal. E, como eu já disse, né, era muito conteúdo para estudar, era uma prova com 70 questões, a prova de medicina integrada, isso porque não tinha otorrino, né, porque se a gente tivesse tido a matéria de otorrino, eu acho que iriam ser 80 questões, se eu não me engano. E com relação ao nível de dificuldade da prova, variava muito conforme a matéria. Tinha professor que pegava mais pesado, outros pegavam mais leve. Vou dar só alguns exemplos. A prova de neuro, eu lembro que ela era bem difícil, tinha umas questões difíceis. Dermatologia tinha algumas questões difíceis, outras nem tanto. Eu achei a primeira prova mais difícil. Psiquiatria, por exemplo, era a matéria mais fácil da prova, era muito, muito fácil. E o restante eu acho que variou bastante. Reumato tinha umas questões difíceis, outras mais fáceis. No geral, eram provas bem coerentes. Assim, no geral, porque tinha umas mais puxadinhas, como eu falei, né? Mas, no geral, era assim. As provas de patologia, eu achei elas bem coerentes e até tranquilas de fazer, exceto uma prova, que eu acho que foi a primeira prova, que se você não acertasse a prática, você errava a teórica. E aí, nossa, ficou muito difícil essa prova. Mas tirando essa prova, depois a última, né, que foi só de patologia dermatológica, ela foi mais fácil. A prova de medicina legal foi muito boa, eu achei que o professor foi bem coerente nas questões que ele cobrou. E prova prática foi só a primeira, né, que era de sistema nervoso. A segunda prova, que já era patologia dermatológica, não tinha prática. A prática, como eu já disse, era só macroscópica, não teve microscópio nesse semestre. Em saúde coletiva e em ASRF a gente também fez prova. A prova de saúde coletiva foi sobre alguns textos que a professora passou pra gente ler, foi uma prova bem tranquila. E a prova de ASRF foi a prova sobre o livro, né, que eu já comentei com vocês. E foi uma prova em dupla, então tornou um pouco mais fácil. Era uma prova escrita, né, uma prova aberta. A prova de saúde coletiva foi fechada, foi bem tranquila. Como eu estudei no 8º período? Esse é um tópico que eu acho extremamente relevante de comentar, porque como eu já mostrei para vocês, a quantidade de conteúdo para estudar para as provas era enorme, então eu tive assim que revolucionar a minha forma de estudar para dar conta de todas as matérias. E por incrível que pareça, eu dei conta de tudo, eu consegui estudar todas as matérias para as 2 provas do semestre. O que pra mim foi um milagre, porque nos períodos passados sempre ficava faltando alguma coisa, sabe? E assim, se você tá indo pro 8º período de medicina aqui na UFO, eu recomendo muito que se você não tiver assinado alguma plataforma de videoaulas, que você assine, porque vai ajudar muito, vai facilitar muito os seus estudos. Eu não assinei, então eu tive assim que me virar, e eu vou contar pra vocês como que eu me virei nesse semestre. Resumidamente, quais recursos eu usei para estudar nesse semestre?
Eu usava muito as minhas anotações de aula, então eu costumava anotar o máximo possível. Usei bastante também videoaulas no YouTube, né, daqueles cursinhos que disponibilizam no YouTube. Mais pro final do semestre, o meu namorado me deu umas apostilas do Sanar, né, ele tem a coleção do Sanar em apostilas. E ele me deu essas apostilas, então passei a usar também. E para complementar as minhas anotações, em alguns casos, eu usava uns artigos também. Eu usava muito como recurso também o ChatGPT, mas calma, que eu usava o ChatGPT de uma forma inteligente. Eu vou explicar para vocês como é que eu usava. Tô aqui com o meu notebook, porque eu fiz algumas anotações sobre cada uma das matérias. Eu vou ser bem rápida, só para dar exemplo realmente de como eu estudava as matérias para vocês. Então eu vou lendo aqui. Dermatologia, eu só estudava realmente pelas minhas anotações e os slides da professora, que já tinha, assim, muita informação. Neurocirurgia, eu usei bastante as aulas gravadas, né? Aquelas aulas lá da época da pandemia que os professores deixaram gravadas, e as minhas anotações de aula, porque não era todo assunto que tinha aula gravada. Neurologia, cada assunto eu estudei de uma forma diferente, tinha alguns que eram pelas minhas anotações, outros eram pelas videoaulas no YouTube e outros pelas apostilas que meu namorado me deu. Então, variou bastante ao longo do semestre. Oftalmologia foi uma matéria que eu estudei exclusivamente com as minhas anotações de aula, porque as aulas eram muito boas, eu conseguia anotar tudo, então já era o suficiente para estudar. Ortopedia, a maioria dos assuntos foi com as minhas anotações, mas alguns assuntos eu dei uma olhadinha, né? Estudei por esse livro aqui, que eu vou deixar para vocês. Eu achei ele bem dividido, bem explicadinho. Eu usei ele mais no início do semestre. Para psiquiatria, alguns assuntos eu usei as videoaulas no YouTube, principalmente aquelas partes de tratamentos, mas uma coisa que eu usei muito foi o DSM-5, que é a versão mais atualizada do Manual Diagnóstico de Saúde Mental, né, da Associação Americana de Psiquiatria. Gente, ele é muito bom, ele traz todos os critérios diagnósticos de todos os transtornos mentais. Então, se você ler ali a página de critérios diagnósticos de cada um, que é rapidinho de ler, você já consegue ter uma noção muito boa do que é o transtorno, inclusive com o marco temporal ali para você diagnosticar se realmente é ou não um transtorno. É muito bom, eu recomendo muito. Para radiologia, eu usei bastante os meus resumos lá da época que eu fazia a optativa em rádio, né, o que já agilizou muito. Para aquelas aulas que não tinha na optativa, eu estudei também só pelas minhas anotações de aula, eu costumava anotar tudo, só que assim, a professora falava meio rápido, então às vezes não dava para acompanhar. E então algumas anotações ficavam meio incompletas. Então o que eu usei bastante para complementar minhas anotações foi o site chamado Radiopedia. Dica de site para quem quer estudar radiologia. No caso, eu estou estudando neurocirurgia, mas enfim, esse assunto aqui tem muita radiologia envolvida. O site é esse daqui, ó, Radiopedia. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que eu estou usando. Eu estou estudando esse assunto aqui, que é trauma raquimedular, e essa foi uma aula que eu não consegui anotar nada. Então, o que eu tô fazendo? Tô pegando os slides do professor e pegando esses nomes diferentes que aparecem, que eu não sei o que significa, né? Porque eu não anotei nada na aula. E eu jogo aqui no Radiopedia e ele me explica. Então, traduzindo aqui, essa é a fratura em cunha. Aí ele vai me explicar como é que acontece, se a fratura é instável, estável, que é uma coisa que os professores cobram muito, né? Se a fratura é instável, estável. Enfim, gente, esse site aqui tá me ajudando muito. Eu acho legal que ele é bem interativo. Você clica nas imagens aqui, ó, e vai olhando o exame como se realmente fosse ali um paciente seu que você está analisando a ressonância. Olha só, você consegue avaliar o exame por completo. Esse site foi a própria professora que recomendou e ele é um site muito bom, é um site confiável. Ele é muito baseado, todas as informações que estão nele são baseadas em artigos científicos e atualizados. Eu acho que me ajudou bastante e eu recomendo também que vocês usem. Reumatologia, alguns assuntos foram por videoaulas no YouTube, outros só pelas anotações de aula e outros pelas apostilas do Sanar. E patologia e medicina legal foi totalmente com as minhas anotações de aula. Tá, mas então, onde é que entra o ChatGPT nessa história, né? Que eu falei que eu usava ele. É o seguinte, gente, olha só como é que eu usava. Desde sempre, eu uso muito as minhas anotações de aula para estudar. E aí, quando falta alguma informação que ficou incompleta, eu geralmente pesquiso ou em livros ou em artigos científicos. Sempre fiz isso, para poder entender algum tópico melhor. Eu vou lá, dou uma lidinha, tipo, agora ficou mais claro. Aí eu já consegui entender, já dou uma colocada ali no meu resumo. Só que assim,
A gente sabe que buscar informação em livro, buscar informação em plataforma de artigo científico dá muito trabalho. Às vezes você abre o capítulo ou abre ali o artigo sobre o tema e até você achar especificamente aquele tópico que você está procurando, demora. Então, o que eu passei a fazer? Vamos supor que dentro de um assunto eu quero entender um tópico específico, às vezes a correlação ali entre duas coisas, que é mais difícil ainda se você for procurar por si só em artigo científico, né? Eu pedia para o ChatGPT, ia lá, né, digitava, me recomende artigos científicos que expliquem tal tópico de tal assunto, ou então artigos científicos que expliquem a fisiopatologia por trás da correlação entre tal coisa e tal coisa. Eu escrevi assim bem detalhadamente no ChatGPT o que eu queria. E aí ele me trazia uma série de artigos científicos, já com um link ali para eu clicar e abrir o artigo, e inclusive ele destacava o trecho do artigo que falava o que eu estava procurando. Então assim, gente, era muito mais simples, eu tinha as informações que eu queria de forma aprofundada muito rápido. Principalmente no 8º período, que é um período que não dá tempo de aprofundar nos assuntos. Muitas vezes a gente tem que pegar um determinado tópico, ler, entender e aceitar, sem aprofundar, sabe? O que muitas vezes dificulta o entendimento, dificulta a memorização. E essa foi uma forma que eu encontrei de entender alguns assuntos mais a fundo, de uma forma mais completa e muito rápida. E mais do que isso, confiável também, né? Porque se você simplesmente pedir pro ChatGPT te explicar alguma coisa, quem garante que aquela informação é verdadeira? Agora, se você pedir para ele recomendar um artigo científico que explique detalhadamente tal tópico, ele te recomenda o artigo, te dá ali o link e você confere que realmente a informação é verdadeira. Ok, então eu expliquei para vocês como que eu estudei cada uma das matérias. Agora eu vou deixar um vídeo aí rodando sobre como eu dividi os meus estudos ao longo das semanas, que foi uma divisão que eu fiz para dar conta de estudar tudo antes da prova, inclusive dar conta de revisar alguns conteúdos, e vou deixar aí, talvez dar uma ideia para alguém. A dica inicial que todo mundo já sabe é não deixar acumular, mas a gente sabe que acaba acumulando. Acumulou, e agora? O que a gente faz? Vou te mostrar como é que eu tô fazendo aqui. Eu gosto de organizar os meus estudos no Notion, então eu separei aqui por matérias, temos dermatologia, patologia, etc, 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 todas as matérias. E aí eu deixo elas sinalizadas assim, ó, se eu tenho que revisar, se eu ainda não comecei, ou se ela tá em progresso, ou se já tá ok. E aí eu escolho algumas matérias pro intensivão, por exemplo. Cadê? Aqui, psiquiatria, você vê que as que não foram começadas, elas estão com o nome de intensivo. Oftalmologia também e radiologia também. O que é esse intensivo? Esse intensivo são matérias que eu sei que eu consigo estudar tudo em um dia só. Então, oftalmologia, psiquiatria e radiologia, eu consigo estudar num dia só. Já fiz isso antes, eu sei que funciona pra mim. Então, eu vou separar 3 dias para estudar tudo que tem nessas matérias. E aí, tirando esses 3 dias, sobra todos os outros dias para eu conseguir dividir as matérias. Isso já tira, tipo assim, um peso muito grande. É muita coisa, parece muita coisa, né, nessas matérias, muito assunto. Mas, por exemplo, psiquiatria, os assuntos eles são muito pontuais. A forma como a psiquiatria é dada aqui na UFO é muito, tipo assim, básica. Então, dá para estudar tudo em um dia só. Oftalmo também é bem pontual. Radiologia é um pouco extensa, mas eu sei que eu tenho facilidade de estudar rápido. Então, vai dar certo. Então, essa é a primeira dica. Aquelas matérias que forem rápidas de estudar, faz um intensivão. Escolhe dias específicos para ela, já estuda tudo, que aí sobra mais tempo para as outras matérias. Segunda coisa que eu tenho feito. Aquelas matérias que são mais chatas de estudar, que tem muita coisa para decorar, tipo dermatologia, tem muito detalhe, o que eu faço? Estudo tudo primeiro, priorizo para estudar primeiro. Só que assim, é um estudo rápido, gente, sem ficar gastando muito tempo, sem ficar decorando, é para entender a ideia geral. Aí, 2 dias antes das provas, eu volto nessas matérias que são decoreba para decorar o que é específico. Eu não fico gastando muito tempo no começo, eu deixo ali nos últimos dias para decorar o que é específico. Aí o restante das matérias você vai distribuindo ao longo dos dias. E aquelas matérias que foram estudadas na semana anterior da prova não precisam de revisão, porque tá mais fresco. Eu fiz isso para a última prova, consegui estudar tudo, espero que dê certo dessa vez. Só para vocês terem uma noção de como fazer essa divisão tem me ajudado, eu vou mostrar para vocês outra tabela, que é a tabela dividida por status. Vamos aqui no cantinho.
Aqui estão as matérias do intensivão, que são aquelas três matérias, né? Que os assuntos eu consigo estudar rápido. Então, em 3 dias eu já vou matar os 19 assuntos. Então, daquela listona gigante, já saiu 19, né? Então, vamos estudar, dedicar pro resto, né? Aí, aqui tem as matérias que eu vou revisar, mas eu não vou revisar isso aqui tudo, não. Eu deixo aqui, sim, por desencargo de consciência, se der tempo. Porque o que eu vou revisar de verdade é só dermato e reumato, que eu já estudei, né? Bastante coisa, falta só algumas coisinhas de dermato. Porque eu fiz aquilo que eu falei pra vocês, estudando e entendendo geral. Pra decorar, o decoreba eu deixo por último. Aí, esse aqui tá indo, esse aqui é o que eu não estudei ainda. Só falta 12. Então, quando a gente divide, não fica naquela lista enorme, desesperadora. Fica assim. Então, assim, resumindo, a forma como eu estudei foi a forma mais eficaz possível? Não, talvez se eu tivesse ali um cursinho pago, né, com as videoaulas todas disponíveis, com flashcards prontos e questões para eu revisar, teria sido mais ágil, mais fácil, mas eu não queria investir dinheiro nisso por enquanto, eu não queria gastar, deixar mais para frente pro internato. E aí eu me virei com os recursos que eu tinha e acabou dando muito certo. As minhas notas foram bem boas, eu consegui estudar todas as matérias, o que me deixou surpresa, porque eu tive que fazer malabarismo. Sobre os materiais que eu usei no 8º período, eu não comprei nenhum material novo, então se você tiver curiosidade para saber sobre os materiais, assista os vídeos anteriores, que vão ser os mesmos materiais. Só que assim, para quem faz medicina aqui na UFO, eu vou dar só alguns avisos. Apesar da gente ter prática de oftalmo nesse período, eu não precisei comprar nenhum material para oftalmo, não precisei comprar oftalmoscópio, por exemplo. Algumas pessoas na minha sala têm oftalmoscópio, mas ninguém precisou usar, até porque a gente só teve uma aula que a gente usou o oftalmoscópio e era uma aula em pequenos grupos que o professor levava o oftalmoscópio pra gente, então não precisa comprar. Coisa que eu recomendo ter são os materiais para exame neurológico, então o martelo de reflexos, a lanterna. Assim, nos grupos acaba que sempre alguém tem, né? Sempre alguém leva, então dá para fazer ali com o material do colega. Mas assim, eu imagino que se chegar num grupo em que ninguém tem martelinho, ninguém tem lanterna para emprestar, eu acho que o professor vai reclamar, viu? Porque tem que fazer exame neurológico nas enfermarias. E uma coisa importante também para as práticas desse período é não esqueçam o jaleco. Eu sei que é uma coisa meio óbvia, mas muita gente esquece. Eu já esqueci o jaleco, acho que uma vez também. E os professores desse período, eles brigam, eles reclamam, eles chamam a atenção mesmo. É para usar jaleco durante as práticas. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se tem alguma coisa que eu não comentei nesse vídeo que você gostaria de saber, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Ou me chama lá no Instagram pra gente conversar. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, já ia esquecendo, gente, o like é legal.